Hoje eu quero convidar você para pensar laranja. Pensar nesta relação, nessa união entre família e igreja para educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Quem aqui tem filho jovem ou adulto já? Levante a mão. Ok, agora deixa eu fazer uma pergunta assim. Entre o nascimento dele e ele se tornar jovem adulto, passou rápido ou demorou muito? Passou rápido. Então é isso, eu estou dizendo porque eu tenho duas filhas, eu olho lá e falo assim, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E aí o tempo voa. E nós temos um tempo de influência na vida dos nossos filhos quando eles estão em casa. Logicamente, depois continuamos influenciando, mas nós sabemos como são estratégicos os anos em que eles estão vivendo dentro da nossa casa. E hoje eu quero desafiar você a usar de maneira estratégica esse tempo que você tem. A igreja não tem mais do que 10%, isso exagerando, do seu tempo semanal para investir na vida do seu filho, e você tem os outros 90%. Então nós estamos desafiando você a se envolver nesse projeto, pensando no seguinte: você não pode delegar, terceirizar a tarefa de criar os filhos no caminho do Senhor à igreja. Porque se você fizer isso, você corre um grande risco de falhar. Porque a igreja não consegue fazer tudo com tão pouco tempo. Nós não minimizamos a importância do papel da igreja, tem um poder muito grande, mas esse poder, ele é muito mais maximizado quando a família se une, quando a família usa o que a igreja ensina e ao longo da semana ela compartilha isso com os filhos. Então minha palavra hoje para você é essa. Quero agradecer aqui o Guilherme tem feito todo o material gráfico, camisetas, boletins da igreja, e o Guilherme está pensando laranja, e quando ele tiver filho, Deus vai abençoar muito ele, porque ele não tem filho, e já está investindo muito nesse ministério. Mas hoje eu quero pensar com você o seguinte: afinal de contas, qual é o nosso chamado, como pais, como família e como igreja, quando o assunto é educação cristã, educação na fé? Qual é a vocação, qual é o chamado da igreja e da família? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, esta tarefa não é só de uma das instituições. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a comunidade, a família Israel e o povo de Israel eram chamados para se unirem na educação dos filhos. Havia a família, mas havia a comunidade de Deus, comunidade de Israel, investindo por meio dos profetas, dos sacerdotes. Havia. No Novo Testamento encontramos a parceria entre família e agora o novo Israel de Deus, que é a igreja. Também, nessa vocação, a nossa vocação, qual que é o nosso chamado? Pode trocar para mim aí, viu, Gui? Qual que é o nosso chamado? O nosso chamado é transmitir a fé, é unir igreja, que é a luz do mundo, família, que é o coração, e nós fazemos esse trabalho para a glória de Deus. Eu queria convidar você hoje a abrir no Salmo 78. Salmo 78 fala dessa relação de igreja e de família, ou de comunidade de Deus no Antigo Testamento, e de família. Eu vou ler os primeiros 8 versículos. Eu queria te convidar mais uma vez a ficar em pé. E hoje eu quero falar sobre passando a tocha da fé para os nossos filhos. O texto diz: meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. E a partir de agora o verso 3. O que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus
e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Vamos orar. Pai de amor, eu quero te louvar, porque nessa manhã vamos refletir sobre essa importante parceria da igreja e da família na transmissão dos valores cristãos, na transmissão da tocha da fé para as próximas gerações. Não apenas para uma próxima geração, mas para as próximas gerações, para os filhos dos filhos também. E que agora, Pai, nós, mais uma vez, reconheçamos o nosso chamado e procuremos cumpri-lo para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, meu irmão. Passando a tocha da fé. Qual que é o nosso chamado? O texto fala, o Salmo de Asaf, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. A nossa tarefa como igreja e como família, queridos, é passar a tocha da fé, é compartilhar a fé para a próxima geração, é contar as histórias que ouvimos, é transmitir o que aprendemos. Então, nessa manhã, eu quero mais uma vez lembrar que a nossa tarefa como igreja, que o nosso chamado como igreja, o nosso chamado como família, é não encobrir, queridos, basta apenas uma geração para que a fé, os valores de Deus se percam. Você se lembra no tempo de Josué, que a Bíblia diz que no tempo, e lá em Juízes fala de Josué, que eles serviram, o povo de Israel serviu ao Senhor durante o tempo de Josué, e de todos os anciãos que trabalharam com Josué e sobreviveram a Josué. Mas surgiu uma geração que não conhecia a Deus, nem aqueles ensinos. E aí houve então essa lacuna, e a outra geração já não serviu o Senhor. Basta apenas uma geração para que os valores de Deus se percam. Nós não podemos, é como uma corrida em que a gente vai passar a tocha para o outro, o bastão para o outro. Não se pode perder, o elo não pode se quebrar. Então nós queremos como igreja aqui trabalhar com a nova geração. Primeiro, eu amo a nova geração, eu amo crianças, juniores, adolescentes e jovens, porque eu sei, queridos, que eles recebem muitas influências para tirá-los do caminho do Senhor. Vamos ser realistas, nós adultos, via de regra, já estamos com a fé bem fortalecida. Sequer pensamos, dizer assim, um dia eu vou me afastar da fé. Porque a nossa fé foi fortalecida. Porque a fé não é só a fé dos nossos pais, é a nossa fé. Mas os nossos filhos estão em formação. E grande parte deles, pesquisas indicam, queridos, que 60% dessas crianças, quando chegarem à idade da universidade, vão abandonar a fé. Estatística americana, mas que provavelmente guarda muita relação com o Brasil. Quantos vão se afastar? Mas eu quero dizer a você que existe uma maneira deles suportarem e vencerem os ataques e as outras influências, se eles tomarem uma decisão por Cristo nessa idade. Porque as estatísticas mostram também que quando eles tomam uma decisão, e a maioria toma uma decisão até 12 anos, se eles tomarem uma decisão, se eles se envolverem com o reino de Deus, eles vão ser atacados na idade adulta, mas terão menos probabilidade de abandonar, porque há uma fé firme. Queridos, a nossa tarefa é passar a tocha da fé adiante. E esse texto nos fala um pouquinho do que inclui essa tocha da fé. Qual é o conteúdo? O texto diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. Primeira coisa que passa à próxima geração, a fé viva em Deus. Ele diz: contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e a maravilha que fez. Quero desafiar você, pai. O que os nossos filhos precisam não é de uma tradição. O que o nosso filho precisa não é apenas de uma leitura bíblica.
O que o nosso filho precisa é de uma fé viva em Deus. Deus como centro do ensino, vejam só, são os feitos do Senhor, é o poder do Senhor, é as maravilhas que o Senhor fez. Mas os nossos filhos precisam ver, queridos, que a nossa fé não é uma fé de final de semana. Não é de final de semana. Porque fé de final de semana é tradição, é religiosidade. Nós precisamos contar para os nossos filhos os feitos maravilhosos do Senhor. Em outras palavras, você precisa falar para o seu filho, contar para o seu filho o que o Senhor tem feito e é digno, e por isso Deus é digno de louvor. Você tem que compartilhar a manifestação do poder de Deus na sua vida. Você tem que compartilhar com o seu filho as maravilhas que o Senhor tem feito. Deus como centro do ensino, mas uma fé viva. Nós temos que vencer o tradicionalismo. Não podemos que o nosso filho olhe para nós e fale assim, esta fé é fé de final de semana. Não, é fé viva. Você tem que compartilhar o que Deus tem feito lá na sua casa, lá no seu trabalho. Você precisa ouvir do seu filho o que Deus tem feito na vida dele lá na escola. Você tem que compartilhar isto, porque o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6, recebeu a tarefa de que eles deviam ensinar o tempo todo, de maneira formal e informal. Como que você ensina? Ao levantar-se, ao deitar-se, andando pelo caminho. Fé viva é essa. Não pode ser a fé só do culto doméstico, meu irmão. Essa fé tem que estar no dia a dia. Não perca a oportunidade de relacionar a sua vida com os louváveis feitos do Senhor, com o poder dEle e com as maravilhas que Ele tem realizado. A criança, os nossos filhos, e você que é avô e avó, os seus netos, precisam ver esta fé viva, essa fé relacionada, fé mais do que tradição. Uma segunda verdade, um segundo conteúdo de passar a tocha da fé, é compartilhar a verdade revelada de Deus. O texto diz, Deus, decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos. Queridos, o desafio do cristianismo, em todo o tempo, e hoje em especial, sabe qual é? Como pais e igreja, é mostrar que há um conteúdo, que é a verdade revelada de Deus, num mundo que é relativista. Num mundo que não tem valores morais, um mundo que não acredita na verdade, o mais que o mundo acredita é que existem verdades pessoais, e nós, como cristãos, como igreja e como pais, temos a tarefa de mostrar que há um conteúdo, que é a verdade, que foi revelado nas Escrituras Sagradas, e que quem obedece é bem-sucedido. Em nosso lar, a Bíblia tem que ser o livro dos livros, entre muitos livros. Todos os outros livros devem ser lidos à luz desse livro. Isso é cosmovisão. Nós conversamos muito em casa sobre as tendências do mundo, o que está acontecendo, e filha universitária, a outra que for universitária. Eu sempre falo com a minha filha universitária, filha, tudo que nós lemos à luz da palavra de Deus. Porque o que nós lemos são opiniões, e esse aqui é o filtro. Aliás, temos que ler tudo, e você inclusive pai, leia tudo, leia o que está passando por aí, mas a gente lê sempre perguntando assim, o que a Bíblia diz? Pelo filtro da palavra de Deus. Este livro precisa ser conhecido, e nós em casa, nós precisamos compartilhar, que é uma revelação passada de geração em geração. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,4, criai vossos filhos na disciplina e instrução do Senhor. Paulo a Timóteo disse, tu, Timóteo, permanece no ensino que recebeste da avó e da mãe. Permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção. Não é fantástico falar para um jovem? Fica firme naquele ensino, porque você já chegou numa idade que já não é a fé dos seus pais, da sua mãe no caso e da sua avó. O seu pai provavelmente não era um cristão, mas você agora tem convicção, você se convenceu,
Você se converteu. Permanece, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Semeie, queridos, semeie, compartilhe, mostre para os seus filhos como vale a pena seguir os mandamentos do Senhor. A Bíblia fala muito de sucesso, mas o sucesso na Bíblia é a expressão bem-aventurado ou abençoado. Então, o Salmo 1, você pode ler assim: é pessoa de sucesso aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios. Tem sucesso quem não se detém no caminho dos pecadores. Tem sucesso quem não se assenta à roda dos escarnecedores. Tem sucesso aquele que tem prazer na lei do Senhor. Você vai falando, mas você vai mostrando com a sua vida. Você vai mostrando as opções que você fez e você foi bem sucedido. Esse é o verdadeiro sucesso. Portanto, o nosso grande desafio é dizer assim: há um conteúdo revelado. Um conteúdo, há princípios bíblicos, há regras para a nossa vida, há valores morais, estão aqui e vale a pena seguir. Vale a pena seguir. Eu não conheço ninguém dizendo assim: olha, me arrependi de ter servido durante toda a minha vida ao Senhor. Você conhece alguém? Não conheço ninguém. Ninguém. Eu já vi gente falar assim, alguém me falou esses dias: pastor, eu fiquei triste porque eu fiquei 20 anos longe da igreja. Eu abandonei na juventude, eu voltei só na idade adulta, perdi 20 anos. E está tentando recuperar. Ninguém diz assim, ao final da vida: me arrependo de ter tido uma fé no Senhor. Portanto, mostre isso para o seu filho, mas mostre também isso na sua vida. Como parte do conteúdo, nós precisamos também compartilhar o conhecimento do Senhor. O texto diz: de modo, você compartilha para quê? De modo que a geração a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Vejam só, você compartilha o conteúdo, a geração de seus filhos conhece, e essa geração que conhece transmite aos filhos dos filhos, que são os netos, e eles também contam para outra geração. São 4 gerações aqui, 4 gerações. Então, o conhecimento. Agora eu quero dar um destaque aqui. John Piper fala que o chamado que nós temos é que os nossos filhos devem conhecer o testemunho e os ensinamentos de Deus, e conhecê-los tão bem para contá-los à próxima geração. Do nosso ensinamento vem o conhecimento deles. Ou seja, aí eu gosto de pensar aqui, queridos, isso como sendo aquilo que eu chamo de o conhecer por experiência, não de ouvir falar. Talvez o que a igreja mais tem que repensar é o seguinte: se a fé que nós passamos para os nossos filhos foi uma fé meramente intelectual. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a experimentarem a fé. É uma fé por experiência, um conhecimento que está revelado, mas que eles vão colocar em prática, e quando a gente aprende por experiência, nunca mais esquece. E eles então vão conhecer os mandamentos, e vão vivenciar esses mandamentos, e por isso, por vivenciar, e não apenas por ouvirem falar, eles vão passar para a próxima geração, que vai passar para a próxima geração. Vamos ensinar aos nossos filhos, por exemplo, quanto nós podemos ensinar aos nossos filhos sobre o poder da oração. E você valorizar, dizendo assim: Deus respondeu a oração. Aliás, vou dizer a você, os nossos filhos creem no poder da oração mais do que nós mesmos. Você sabe disso. Eles creem no poder da oração. Quando eles oram, eles acreditam. Tudo que você fala para ele, ele vai orar por aquilo. Eles oram, eles acreditam. Eu conheço inúmeras histórias de crianças que oraram ao Senhor. Conheço uma história que eu nunca me esqueço, de uma mãe que estava dirigindo o seu carro, estava numa rotatória, foi fazer a curva, e simplesmente o carro morreu ali. E aí ela fez como todo brasileiro e brasileira faz: abriu o capô e deu umas batidinhas. Só que era uma curva perigosa, perto de um supermercado. E ela ali tentando resolver, porque estava com o filho no carro. E quando ela volta para o carro, o que ela não vê? O filho está no banco de trás, assim, ajoelhado no chão do banco de trás, orando, pedindo ao Senhor para que o carro voltasse a pegar. E voltou a pegar. E ela saiu. Nessa hora, olha só, nós lembramos de tentar resolver. O menino pequenino, um junior, lembrou do quê? De orar. Ele cria
que a oração tinha poder de fazer aquele carro andar. Ok, põe a gasolina, por favor, não foi o caso lá, entendeu? Mas é aquela fé, simplesmente falhou ali, orou e resolveu. Poder de oração, entendeu? Poder de confiar em Deus o tempo todo, de fazer a vontade de Deus, de obedecer seus mandamentos, de ser fiel, de dar testemunho. Então, a nossa tarefa é levarmos os nossos filhos a ter experiências de fé. Experiências de fé. Então, uma frase muito simples. Quando o filho vier para você com um desafio, com um dilema, uma preocupação, fala assim: filho, vamos pedir a Deus. Às vezes é uma criança que quer um presente. Às vezes é uma criança com um problema na escola. Vamos orar a Deus. Às vezes um filho que quer fazer uma viagem. Vamos orar a Deus. Minha filha agora dizendo assim: eu estou na empresa, será que eu vou ser efetivada? Minha resposta: vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. É assim que a gente faz, porque quando Deus responde, a pessoa pode associar esta resposta a um grandioso feito do Senhor. Então a gente transmite o conhecimento, o maior conhecimento que ele vai vivenciar. Passando a tocha da fé, quais são os resultados se assim fizermos? Se nós formos fiéis em compartilhar o conteúdo, se nós somos fiéis em viver essa fé viva, se nós somos fiéis em ensinar, ele diz: olha o que vai acontecer, isso é maravilhoso. E então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Você deseja algo mais do que isso? Nós queremos filhos que coloquem a confiança em Deus, que não se esqueçam dos feitos do Senhor e obedeçam os seus mandamentos. E mais ainda, e eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Sabe, está dizendo assim: olha, vamos ensinar, porque eles vão seguir os bons exemplos e não os maus exemplos. Eles vão seguir os bons exemplos. Mas isso aqui é fantástico. Por que nós ensinamos? Que resultados nós queremos? Nós queremos isso. Olha lá, crianças, o tempo passa, né? Aí são algumas fotos delas. O que nós... Olha lá. Merecem investir, merecem o nosso investimento. Nós queremos que essas crianças, confiem no Senhor. Porque o objetivo de toda educação cristã é aprofundar e ampliar a confiança em Deus. Nós ensinamos porque nós queremos que eles confiem em Deus. São os nossos filhos. E pela foto você pode ver o futuro de cada um, viu? O futuro deles. Nós queremos o que mais deles? Nós queremos que eles tenham uma vida de obediência ao Senhor. Nós queremos que tenham uma vida de lembrança dos feitos do Senhor. E quando eu penso na vida de obediência, significa que chega um momento em que já não é mais a fé dos seus pais, mas é a fé que eles decidiram. Eles escolheram, porque eles viram o que o pai e a mãe ensinou. Queridos, minha palavra hoje para você é: vamos orar para que os nossos filhos ponham a nossa confiança em Deus. Que eles não se esqueçam dos feitos do Senhor. Que eles obedeçam aos mandamentos do Senhor. E que eles não sejam obstinados e rebeldes como as outras gerações. Na verdade, Pensar Laranja é uma parceria entre igreja e os pais. E aí eu vou dizer a você, os pais como os principais agentes de educação dos filhos. Mas nenhum pai consegue fazer o trabalho sozinho, nenhuma mãe consegue fazer. E nós queremos ser parceiros de vocês, para que os nossos filhos, porque eles são, sabe o quê? A Bíblia diz, Deus não quer que nenhum deles se perca. Eles são muito preciosos para Deus. A gente olha assim e fica encantado, são preciosos para Deus. Aliás, essa semana eu resolvi pedir algumas fotos, fala para alguns pais, algumas eu tinha aqui, mande algumas fotos. Falei assim, mande algumas fotos fofas de seus filhos, 2 ou 3. Resposta, pastor, todas são fofas. Todos eles mandaram um álbum de fotos. Sabia que isso ia acontecer, porque nós temos, todas são fofas. Nós não queremos que nenhum se perca, nós queremos investir, nós queremos ter o melhor ambiente aqui para ensiná-los no caminho do Senhor. E faça a sua parte, que durante a semana, a vida na sua casa, seja uma vida em que a fé seja uma fé viva. Que os feitos maravilhosos do Senhor estejam sendo lembrados todos os dias. Que eu vou dizer, feitos
dignos de louvor do Senhor existem. O problema é você lembrar que eles existem. Entendeu? Você já passa algumas semanas que você recebe assim, bênção sem fim? Se for contar aquela semana, foi pelo menos uma grande por dia, além das que são comuns. Acontece. Então, os feitos maravilhosos do Senhor estão aí, basta nós lembrarmos. Então, que toda semana seja uma semana em que você possa, primeiro, ter uma fé viva na sua casa. Que seja uma semana em que você compartilhe conteúdo para ser seguido. Que você leve os seus filhos a ter uma fé por experiência. Porque se assim nós fizermos, sem desistir, nós podemos pedir a bênção de Deus e tenhamos como resultado filhos que colocam confiança no Senhor, sabe? Filhos que realmente acreditam, têm uma fé e servem ao Senhor. Filhos que não se esquecem do que o Senhor faz. Filhos que realmente têm o conhecimento por experiência e que vão realmente poder passar para a próxima geração. Que nós, como igreja e pais, possamos pensar laranja, sabendo que igreja e família podem glorificar ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, nós encerramos esse culto levantando um clamor pelos nossos filhos, pelos netos e pelos bisnetos. Queremos pedir por essas gerações que o Senhor abençoe. Quero pedir, Pai, que aqueles que estão firmes com o Senhor e na igreja, continuem firmes. Que aqueles que estão afastados, que o Senhor traga de volta. Para aqueles que não estão tão atentos na educação de seus filhos, que possam nesta manhã, Pai, se despertar para ensinar. Mas nós queremos pedir, Pai, que o Senhor resgate os que estão afastados, traz de volta. E aqueles que estão conosco, fortalece a fé, que eles aprendam a confiar no Senhor a todos os dias e a crer que vale a pena servir o Senhor. Pai querido, nós criamos os nossos filhos para o céu. O Senhor nos deu filhos para serem servos do Senhor. E nós repreendemos toda obra maligna contra os nossos lares nessa manhã. E quero pedir em especial que nós, pais, avós, bisavós, estejamos atentos como guerreiros que lutam pela fé das próximas gerações. Pai querido, dá-nos esse compromisso. Leva-nos a estabelecer como prioridade número 1 a fé dos nossos filhos. Não permita que dinheiro ocupe o lugar dessa prioridade que é a fé. Não permita que trabalho, que sucesso, que fama, qualquer outra coisa, mas que a fé dos nossos filhos possa ser o nosso maior desejo, o nosso maior clamor, e possa ser nesta área que nós façamos o maior investimento. Quero pedir pela equipe do Pense Laranja, pelos professores e professoras que estarão semana após semana investindo na vida dos nossos filhos. Quero pedir pelos pais e mães que têm a tarefa de continuar ao longo da semana fortalecendo a fé, e que nós possamos prevalecer com lares completamente dedicados ao Senhor. Eu clamo especialmente por aqueles que estão rebeldes, obstinados, afastados do Senhor, que aquela semente da fé que foi plantada alguns anos atrás volte a germinar, possa incomodar, e que nós possamos ver o retorno de muitos para a tua casa, para se firmarem na fé. Em nome de Cristo Jesus, para a tua honra e para a tua glória, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe.